Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na Academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Isso está quebrando a forma de poder republicano, está quebrando o pacto federativo americano. A forma de poder republicano também é isso, o executivo não decide sozinho, ele não pode decidir se gosta ou não de uma lei, ele tem que implementar. Também, se o judiciário, lá, como ocorre no Brasil, também resolver que quer mandar, independentemente da lei, independentemente da Constituição, também estaria quebrando a forma de poder republicano. Ou se o legislativo, por sua vez, também extrapolado a sua função. Então, a União ela tem o dever de proporcionar aos Estados a implementação da Constituição e das leis. Essa é a forma de poder republicana que ela tem o dever de implementar. Isso está sendo quebrado quando o Executivo, no caso, se recusa a implementar as leis de imigração. Além disso, tem esse elemento da invasão. Pessoas não estão armadas, mas aqui não diz que seja invasão armada. Pessoas oriundas de outros lugares estão entrando nos Estados Unidos sem ter o direito de fazê-lo. Isso pode caracterizar uma invasão também. E aí nós temos o artigo... Temos o artigo que a gente vai ver aqui, Constitution, que é o artigo... cadê, meu Deus? Artigo 1.10, né? Aqui. Deixa eu ver onde é que dizia o Abbott. Então, artigo 1, parágrafo 10, cláusula 3. Vamos lá. Artigo 1, seção 10, 3. Então, está aqui. Vamos lá, cadê? Apresentar, compartilhar. Aqui. Então, seção 10 do artigo 1º são os poderes que os estados não têm, Não têm.
E o terceiro parágrafo, que é esse que está aqui, esse que vou colocar aqui em cima, né, diz: nenhum Estado, sem o consentimento do Congresso, imporá nenhum imposto, né, de tonelagem, enfim, imposto a navios, né, algo que era mais importante, claro, no século XVIII, tampouco manterá tropas ou navios de guerra em tempos de paz, nem entrará em nenhum acordo ou pacto com outro Estado ou com um poder estrangeiro, ou declarará guerra, exceto, né, unless, se ele for realmente invadido, actually invaded, né, ou se estiver em perigo iminente, um perigo que não admita procrastinação, né, não admita demora, né, or in such imminent danger as without admit delay. Então, o Estado não poderá ter tropas, né, nem entrar em acordo com outros Estados, né, a menos que ele seja invadido, né, ou que haja outra situação que não admita demora. Então, já vimos aqui, vamos ver então o que ele continua dizendo, o Abbott, governador do Texas. Aqui, vamos voltar a apresentar. Então, aqui no meio desse penúltimo parágrafo, ele diz, então, é isso que os fundadores, né, da Constituição incluíram no artigo 4º, parágrafo 4, que é aquele que diz que, né, a União tem o dever de manter uma forma republicana, né, de proporcionar aos Estados uma forma republicana e de defendê-los de invasão, né, que diz isso aqui, né, which promises that the federal government shall protect each state against invasion. Né. E também faz referência, portanto, ao artigo 1º, parágrafo 10, ou seção 10, cláusula 3, que reconhece o direito dos Estados de proteger as suas fronteiras. O fracasso da administração do governo Biden de cumprir os seus deveres impostos pelo artigo 4, parágrafo 4, desencadeou o artigo 1, parágrafo 10, cláusula 3ª, né, que reserva ao Estado o direito de autodefesa. Né, e a gente lê lá. Né. Então, é uma exceção à proibição de que os Estados tenham uma força militar e exerçam essa força militar, né, quando é para autodefesa. Por essas razões, diz o governador Abbott, eu já declarei, né, que há uma invasão, né, tal qual mencionada no artigo 1º, parágrafo 10, cláusula 3ª, para invocar a autoridade constitucional do Texas de defender e proteger-se a si mesmo. Essa autoridade é a lei suprema em vigor, né, Law of the Land, é a lei em vigor. É a lei suprema em vigor e se superpõe a quaisquer leis federais em contrário, que está na Constituição. A Guarda Nacional do Texas, o Departamento de Segurança Pública do Texas e outros funcionários do Texas estão agindo de acordo com essa autoridade, assim como de acordo com a lei estadual, para defender a fronteira do Texas. Né? Então, tem uma base constitucional sólida, né? Isso que ele está fazendo, e uma base histórica, né, no espírito da Constituição original dos fundadores, que previram essa coexistência e essa rua de mão dupla, digamos, entre a soberania dos Estados e a soberania da União, onde a União tem que proporcionar certas coisas, inclusive defesa. Se ela não defender, os Estados têm o direito de agir. Né? Portanto, ele está, de certa forma, acionando diretamente a Constituição. Isso me parece fundamental no caso, acho que é a coisa mais fundamental, o fato de você ter uma autoridade constituída, né, que é, digamos assim, um ator constitucional, porque os governos, os legislativos estaduais são
atores dentro da Constituição Federal americana, né, que está agindo para, no fundo, defender essa Constituição, né, sem que haja, digamos, o monopólio, né, dessa interpretação constitucional por parte da Suprema Corte. Eu acho que esse é o que fundamentalmente está em jogo. A Constituição diz isso, eu estou agindo de acordo com a Constituição. Se a Suprema Corte não acha, enfim, eles não estão agindo de acordo com a Constituição. Isso aqui é um conflito institucional sério, seríssimo. O conflito está aqui, né? Se um Estado pode, né, invocar diretamente a Constituição americana. Ora, claro, muita gente vai argumentar que não. Eu acho que você pode argumentar que sim, porque os Estados são, de certa forma, as partes contratantes originais da Constituição americana, né? São eles que constituem a Constituição. Ela é Constituição porque por quem que ela é constituída? Pelo povo americano, mas a soberania desse povo residia, naquele momento, nos Estados, né? Os Estados precedem a União. E essas, na época, 13 soberanias, elas se agregam numa única soberania, sem perder a sua personalidade. Elas criam uma soberania, né? Como se fosse uma 14ª soberania, né? E atribuem a ela determinados direitos e deveres. Mas esse é o contrato original, assim, o contrato do condomínio, onde a União é uma espécie de síndico, delegado pelos 13 moradores dos 13 estados originais, depois de todos os que se foram agregando e aprovando e adotando essa Constituição. Então, o que ele está fazendo é pegando o contrato lá do condomínio. O contrato diz isso aqui. Não, mas tem que passar pelo advogado do condomínio. Ele fala, não, você tem que cumprir. Acho que esse é talvez o ponto mais fundamental de direito constitucional que tem surgido nos últimos tempos. Se na Constituição americana um Estado pode invocar diretamente a Constituição. Então, esse me parece ser, do ponto de vista brasileiro, um dos aspectos mais interessantes do que está em andamento, de como vai se desdobrar isso, do ponto de vista, inclusive, jurídico, né? E de percepção jurídica. Como é que o povo americano, que é, né, na verdade, o constituinte original do país, vai perceber o que está acontecendo, se vai legitimar essa interpretação e essa invocação do governador do Texas, ou se vai legitimar a interpretação contrária do governo federal, inclusive da Suprema Corte Federal. Parece já haver uma mobilização popular grande em favor do Texas. Vi aí que vocês estão visto aí, né, notícias, está se formando um comboio, inclusive de caminhoneiros e outras pessoas que estão indo para o Texas para ajudar as autoridades, as forças do Texas a defenderem a fronteira contra a imigração ilegal. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade